Hoje a gente vai trabalhar a questão do VPA, certo? Que é o Volume Price Analysis, é a análise do preço pelo volume, tá? A questão do ciclo volumétrico e a gente entra na parte dos teoremas, tá? Vamos lá. A parte o estudo do VPA, ele é realizado pela Anna Colling, tá? Ela é a maior, ela é a maior, como que eu posso se dizer, estudiosa do assunto, certo? Ela que trouxe a divulgação, né? Ela que estudou, escreveu um livro e através de palestras e tudo mais, ela acabou divulgando o estudo do VPA, certo? Ela traz as seguintes observações sobre o VPA. Através do volume, estuda-se o sentimento do mercado e a sua intenção de movimentar o preço. Só um pouquinho. O volume valida o preço. Com essa combinação, consegue-se identificar a direção futura do ativo. Procura-se confirmações ou anomalias, comparando com o volume para julgar a fraqueza ou a força da movimentação. Assim, essas três frases dela aqui resumem praticamente o que a gente observa no operacional, certo? Vamos lá. Ao operar o volume usando o VPA, né, a análise do preço por volume, certo? Você vai observar três situações, tá? Você vai observar o volume crescente, decrescente ou contido. Ou ainda, né, a validação versus anomalia. Tá? Essas três situações aqui, crescente, decrescente e contido, elas também se resumem em validação ou anomalia do volume, tá? Em relação ao corpo do candle. A primeira situação, volume crescente. Tá? Esse aqui era de um print antigo que eu tinha, tá? Aí eu coloquei ele como exemplo. É por isso que tem esse indicador aqui diferente, tá bom? Então desconsidere, fazendo um favor. Ó, você tem aqui aconteceu uma reversão. Deixa eu marcar aqui. Aqui, nesse primeiro candle a gente tem uma reversão, certo? E a gente já tem um alto volume validando essa reversão, porque está nos dizendo que está tendo uma injeção de preço, certo? Ele é a ignição para fazer essa movimentação de alta. A mesma situação aqui, tá? Nesse candle vermelho, a gente tem um candle que fez a reversão e a gente tem um alto volume em relação aos dois candles anteriores, certo? Ele está validando essa reversão e está dizendo que está tendo a ignição para um fluxo de baixa, tá? Vamos lá, mas não é isso que a gente vai analisar agora. Aqui, já dentro da tendência formada, como que eu observo que está tendo uma tendência formada? Pelo primeiro, eu tenho o primeiro e o segundo candle, certo? Eu tenho o primeiro e o segundo candle da mesma cor, tá? Aqui eu tenho que o primeiro e o segundo candle da tendência de alta, né? É verde e o primeiro e o segundo candle da tendência de baixa são vermelhos. Porque esse primeiro candle é o candle da reversão, o segundo candle é o candle validando a reversão, certo? Ele está confirmando que ocorreu a reversão. A mesma coisa aqui, o primeiro candle da reversão, o segundo candle ele está validando, né? Está confirmando que ocorreu a troca de polaridade que o pessoal fala, né? A troca que estava vindo de alta, que começou para baixa, certo? Ele está fazendo, vamos supor, isso aqui vinha de uma impulsão, ele vai começar a movimentação de correção da impulsão anterior, tá? A mesma coisa aqui, vinha de uma impulsão de baixa, ele vai começar uma correção, tá? Da movimentação de baixa anterior. Por que eu tenho que saber, por que eu tenho que ter esses dois primeiros candles confirmando? Porque esses dois primeiros candles
eles formam a sua microtendência, certo? Esses dois candles já te dão uma microtendência. Aí você confluindo com questão de travamentos aqui atrás, certo? Suporte, resistência, simetria, taxa dividida e outros conceitos, você pode começar a fazer suas entradas seguindo o fluxo, tá? Só um pouquinho, deixa eu só adicionar o pessoal aqui. Que aí, com base nessa confirmação dos dois primeiros candles, você já tem uma microestrutura, tá, de alta. Esses dois candles aqui ele te dá uma microestrutura de alta, certo? Ou melhor, uma micro tendência, né? E esses dois vermelhos ele também te dá uma micro tendência, validando uma provável entrada para essa vela, certo? Para esta vela. Vocês percebem que o que eu estou falando aqui casa certinho com a formação do fractal de 5 períodos. Aqui seria o nosso terceiro candle, certo? Esse aqui seria o nosso quarto candle. Deixa eu colocar a numeração aqui. Eu vou entrar nessa explicação só para vocês começarem a ligar os pontos, tá? Porque assim, tudo que eu estou passando aqui, vocês vão ligando, que vai, como que eu falo? Uma informação vai ligando com a outra, tá? Esse aqui é o terceiro, quarto. Aqui, fechou o quarto candle, certo? A confirmação a validação da reversão de ambas as situações, tá? De alta e de baixa. Nesse primeiro caso aqui, como o volume ele fez a ignição, ele ficou pequeno, certo? Ele está decrescente aqui, certo? Mesmo assim, ele está validando a movimentação, tá? E aqui também, aqui eu tenho uma confirmação mais forte, tá? Porque esse primeiro aqui ele já me demonstrou a ignição. Esse segundo ficou, a barra de volume dele ficou maior que a do terceiro candle, certo? Demonstrando a forte entrada, a forte concentração aqui de vendedores, tá? O que me valida a entrada para o quinto candle. Ou, para quem está começando, certo? Que faz entrada para dois candles para pegar a entrada para o quinto com inspiração para o sexto, tá? A mesma situação aqui, validou, certo? A questão de, meu provável travamento estaria bem aqui, ó, nessa situação do. Deixa eu só tirar aqui rapidão essa marcação. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, meu eventual travamento aqui, assim, que eu não tenho uma referência passada do gráfico. Ó, eu tenho essa questão dos números redondos aqui, ó, essa linha cinza, tá? Essas linhas cinza da corretora, que é retratada como os números redondos, é muito importante vocês observarem ela, tá? A questão de travamento do candle nela, certo? Ó, aqui, fechou o quarto candle, até chegar lá eu tenho um espaçamento, certo? Aqui caberia uma vela de força ou caberia duas velas pequenas. Então eu tenho a leitura aliada ao volume, certo? Que validou a reversão. Eu tenho a possibilidade de entrar aqui com inspiração para duas velas, certo? Aqui eu não entraria eu não faria entrada para quarta vela. Por quê? Porque igual eu já expliquei para vocês, né? Eu aguardo ela fazer a negativação, tá? Mas assim daria para pegar de abertura com inspiração para duas velas tranquilo. Nessa outra situação aqui, ela fez a movimentação que eu preciso. Mas aqui eu tenho que observar o seguinte, ó. Entre o fechamento do quarto candle até chegar nessa minha região aqui de suporte, tá? Que a própria corretora me fornece, que seria os números redondos, eu tenho esse espaço aqui para ser preenchido do pavio, certo? Então eu teria a possibilidade de entrar aqui com inspiração para essa, ou como ela fez a movimentação que eu preciso, abriu, subiu, eu jogo para baixo, tá? Dá para pegar essa, abriu, subiu, joga para baixo, tá? Dá para pegar essas três entradas aqui, tá?
do jeito que eu faço a minha análise, certo? Aí para quem entra com inspiração para duas velas, entraria na quinta com inspiração para a sexta, tá? Aí teria um win tranquilo. Por quê? Você tem uma microestrutura, aqui você tem algumas confluências a serem observadas. Tá? A primeira aqui é a questão da microestrutura que já se formou, certo? De reversão. Você tem uma microtendência, esses dois candles aqui, ele te dá uma microtendência de baixa, e você tem a validação do volume em escadinha, tá? Ele está crescente. Então você teria... e você também tem a questão aqui da... como que fala? Desse suporte, né, que ele tem que ser buscado, tá? Porque esse quarto candle, ele triscou nos números redondos e retraiu, então ele está te indicando que ele tem a intenção de chegar até nessa marcação, tá? Então aqui você teria três confluências já a favor da sua entrada. Aí analisa mais situações, eventuais travamentos e tudo mais, tá? Aqui também, aqui é a quarta situação, é a formação do padrão fractal, tá? Que validaria a sua entrada aqui. Aqui também você tem a formação do fractal nesses dois primeiros candles, certo? Você tem o volume validando o padrão, você tem o espaçamento a ser buscado, tá? Aí você faria a sua entrada para esses dois candles, tá? Para o quinto com inspiração para o sexto. Vamos lá para o crescente, agora vamos para o decrescente. O volume decrescente. Quando você está com o volume crescente, tá? Você tem uma constante injeção de preço, tá? Ou melhor, você tem uma constante injeção de força no preço, por isso que ele tende a seguir o fluxo, tá? Aqui no volume decrescente, o volume decrescente ele começa a nos dar aquelas situações do esforço-resultado, né? Que é aquela subdivisão de absorção e exaustão, tá? Assim, sempre quando tiver decrescente, ele vai confirmar, certo, a movimentação, porém você começa a fazer análise tanto coletiva do candle quanto individualizada, tá? Para observar se está tendo absorção ou exaustão. Deixa eu só marcar aqui rapidão, para ficar fácil a explicação. Olha, nessa primeira situação aqui você tem a formação do fractal, certo? De 5 períodos. Tá? Porém, aqui você tem um volume, a partir do terceiro candle, o volume começou a fazer uma escadinha decrescente, certo? Ó, o terceiro candle está maior que o segundo, a barra de volume do quarto candle está menor que a do terceiro, a do quinto candle está menor que a do quarto, certo? Mesma situação aqui, tá? Ele está decrescente. O que acontece aqui que você tem que observar? Na questão do volume decrescente. Ó, esse aqui eu tenho um volume um candle com um corpo grande com a barra de volume pequena, certo? Ele já me indica que essa movimentação de correção que está tendo início, ela está fraca, certo? Para me validar uma correção, ela tem que ter um volume grande, igual está aqui, tá? Aí a segunda barra do volume do novo ciclo que está se iniciando, ela pode ser menor. Por quê? Porque essa primeira valida a reversão, certo? A segunda ela te indica só a continuidade do fluxo, tá? E geralmente na terceira,
quando é uma movimentação forte. Geralmente na terceira ela começa a crescer, tá? Aí ela começa a ficar crescente, certo? Deixa eu só habilitar o pessoal aqui. Aí vocês lembram que eu já tinha falado, né? Que sempre quando vocês identificarem a formação de padrão de volume decrescente no gráfico, é uma movimentação de correção, tá? Da impulsão anterior. Por quê? Porque ela tende a buscar 50%, 60% da, da pernada de impulsão para fazer o pullback, tá? Vamos supor que vinha de uma impulsão forte de baixa, corrigiu até os 50%, ela faz a reversão, tá? A mesma situação aqui, a corrigiu, chegou nos 50%, 60%, chegou no patamar aqui, ela faz a correção, tá? É da onde que eu tiro essa informação que ela tende a corrigir 50%, 60% da pernada de impulsão? Daquela análise, daquele estudo preliminar, certo, do ciclo do mercado e a questão também das ondas, né, das ondas de Elliott, tá? Vamos lá, se vocês observarem, esses aqui tipo, aqui eu cortei, mas eles são a sequência, tá? Aqui era a impulsão, aqui fez uma correção, ela corrigiu praticamente 100% dessa impulsão de alta, tá? O que você vai ter que se atentar na questão do volume decrescente? Chegando próximo a marcações, tá? Igual aqui, ó, aqui eu tenho visível a minha marcação de números redondos. Aqui já não está aparecendo, porém aqui tem uma situação que eu já passo. Aqui o que aconteceu? Esse primeiro candle aqui, uma barra de força, certo? O primeiro candle da reversão, da impulsão de alta aqui, que no caso seria o terceiro, né? Seria o quarto candle aqui, certo? Esse aqui seria o quarto candle. Ele engolfou o anterior, ele é um spinning top, certo? Eu tenho aqui a primeira situação que ele é um engolfo de alta, tá? Aqui ele é um engolfo de alta. E ele também, esse segundo candle, esse primeiro candle verde, ele é um spinning top, certo? Ele é uma vela de força. O que acontece? A minha referência, eu fiz o quadrado ali muito grande, peraí. A minha referência é essa marcação aqui, tá? Para um eventual travamento. Aqui acontece, fechou o terceiro candle, ou fechou o quarto candle, né? Validou a formação do fractal, certo? Tem espaço para ser buscado, né? Que é essa marcação. Você pode entrar para 2 candles, certo? Ou quando você já tiver com uma visão mais aguçada, vocês já começam a fazer entradas desde aqui, tá? Ocorreu a reversão, você já tem um travamento aqui em cima, ela abriu, fez a movimentação da negativação, certo? Você pode entrar nela. O que acontece? Esse próximo candle abriu, né? Desceu também para a região aqui do domínio de compradores, você joga para cima, tá? Ela rompeu, esse candle aqui, ele rompeu essa minha marcação aqui dos números redondos, certo? Você continua tendo a leitura de cal, tá? E aí ele deixou um paviozinho aqui em cima. Interpreta esse candle como se ele fosse uma seta apontando para cima, tá? Ele tem a intenção de subir mais um pouquinho. Então você teria a leitura para mais um candle, tá bom? Porque você vai interpretar ele como um todo aqui, né? Ó, essa parte aqui da impulsão, você interpreta ele como se fosse um comando de alta, tá? Por causa desse paviozinho aqui na ponta. Aí o que acontece? Rompeu, né? Então você tem a leitura para mais um candle de alta. Esse aqui fechou sem demonstrar intenção
que quer subir, você cancela a sua leitura para cá, tá? Aí você começa a analisar suas confluências para fazer uma provável reversão. Agora, nesse segundo quadro aqui, vamos para uma informação para vocês começarem a observar. Vocês estão percebendo que, ó, primeiro candle é um padrão de reversão, certo? Para mim, esse candle aqui que tem um paviozinho em cima, ele é um pin bar, tá? Pin bar de baixo. O pin bar em cima, ele tem força somente quando, para mim, tá? Ele tem validade somente quando ele muda de cor, igual aqui ele ficou vermelho. Então, aí eu já começo a fazer usar ele como uma confluência para um eventual put. Se ele fechasse verde, ele seria um padrão de continuidade, tá? Aí a próxima vela provavelmente seria verde. O que acontece? Essa vela aqui, ó, ela praticamente fez a correção. Essa segunda vela vermelha, deixa eu só marcar aqui um negócio para vocês verem. Essa segunda vela vermelha, ela praticamente corrigiu isso aqui tudo, tá? Ela corrigiu 3 candles, certo? E metade dessa primeira vela. Então eu teria só esse espacinho aqui, ó. Eu teria só esse espacinho aqui para ser trabalhado, tá? E o que acontece? Se vocês observarem, esse primeiro candle, deixa eu enumerar aqui para ficar mais fácil. O terceiro candle, ele preencheu esse paviozinho, certo? E fechou a espirada. Então ele já te dá a leitura que ele não tem interesse de descer mais, porque em tese ele corrigiu essa impulsão de alta, tá? O que acontece aqui, ó, um bizu para vocês observarem é o seguinte, vocês estão vendo aonde que o quarto candle ele está trabalhando? Ele já está trabalhando na região do volume, tá? Sempre quando o preço ele estiver chegando na região de volume, ele vai fazer correção, tá? Sempre quando vocês observarem que o preço ele está na região que está tocando no volume, ele está, assim, em tese ele está tendo uma exaustão daquela movimentação e vai corrigir, tá? Era essa situação que eu queria passar aqui do volume decrescente. Vamos para o próximo ponto, que é o volume contido. O volume contido é quando as barras de volume elas estão paralelas entre si, tá? Elas são do mesmo tamanho. Aí eu coloquei aqui, essa barra de volume aqui passa um pouquinho mais, ó, essa primeira, essa segunda, essa terceira e essa quarta barra de volume, elas são do mesmo tamanho, tá? Esse aqui, essas barras de volume aqui que eu marquei aqui embaixo é o ex, tá? Esse aqui em cima é aquele volume da corretora, tá? Geralmente vocês analisam a questão de volume contido pelo ex, tá? Que a barra de volume pela corretora quase sempre tem essa questão aqui de uma divergência pequenininha de tamanho, tá bom? A questão do volume contido é o seguinte. Ó, aqui eu tenho, deixa eu só mostrar aqui rapidão. Ó, aqui eu tenho a reversão, certo? O primeiro reverteu, o segundo validou. Eles estão contidos, certo? Aqui no ex, né? E aqui na barra de volume ela está crescente. Então eu tenho a leitura para esses dois candles, certo? Para quem pega de abertura, né? Com inspiração para duas velas. Ou você teria leitura para este terceiro candle, né? Abriu, negativou, você joga para cima, tá? O quarto candle eu particularmente não pegaria porque ela não fez a movimentação que eu preciso. Ela teria que descer mais um pouco aqui, tá? Mais ou menos aqui assim, para me jogar para cima. Esse candle, quarto candle, ele teve uma retração muito grande, devia ter uma região de defesa ali atrás, tá? O quinto candle, agora a questão aqui do quinto candle, se vocês observarem, eu tenho aqui o quarto candle é um candle fraco, certo? O quarto candle é um candle fraco, tá? É onde ele é
indica a entrada forte de vendedores aqui na parte superior, certo? E o quinto candle, ele é um comando de alta, porém o volume dele está contido. Assim, quando você no início da movimentação, o volume contido você interpreta como continuidade. Agora, quando ela estiver chegando numa região de defesa, tá? E você tiver essa discrepância, tá? Entre as duas barras de volume, entre os dois tamanhos de candle, mas a barra de volume tiver em questão contido, certo? Forem do mesmo tamanho, você interpreta como uma correção da movimentação, tá? Então vai ser assim, sempre reversão, tá? Início da movimentação, volume contido, eu interpreto como fluxo, tá? Agora quando ela tá chegando no final da pernada, ó, 3 até 4 candles na pernada é bacana, tá? Passou de 4 candles, ela já tende para vocês analisarem a saúde da pernada, tá? Ó, o primeiro, o segundo candle é questão da força, o terceiro candle tranquilo. Chegou aqui no quarto candle, você já começa, opa, peraí, esse candle aqui já está muito fraquinho, certo? Porém, ela subiu mais um porque ela tinha esse espaço aqui, tá? Ela tinha essa linha, números redondos para ser buscado. Preencheu, acabou até rompendo, porém, ela fez a correção, porque se vocês observarem aqui, ó, ela está demonstrando a exaustão já, tá? Ó, esse aqui foi uma absorção, esse aqui foi uma exaustão, certo? E uma provável correção aqui, tá? Como esses prints aqui são antigos, eu não lembro como que tava, tá? Mas pelo fractal aqui em cima, ela provavelmente a próxima vela aqui foi vermelha, tá bom? Confirmação ou validação. A confirmação ou validação ocorre quando o esforço corresponde ao resultado, tá? O esforço, a gente analisa o volume, certo? O resultado é o tamanho do candle. Por exemplo, candle grande mais barra de volume grande, ou seja, o candle mais volume tem que estar em harmonia com o tamanho do corpo de ambos, tá? A barra de volume tem que tem que ser compatível com a barra do candle, tá? Aqui tem os exemplos, tá? Numa tendência de baixa, você terá uma sequência de candles, sendo o candle mais recente sempre maior que o anterior, porque ela vai ganhando força, né? Formando uma escadinha de baixa, onde os degraus vão aumentando de tamanho conforme você desce, e o volume também. O volume mais recente tem que ter o corpo maior que os anteriores, formando uma escadinha de alta. Tá? Isso aqui é a questão da validação. Quando vocês tiverem a movimentação, a impulsão de baixa, certo? As barras de volume ela tem que estar crescente, ela vai estar validando. Tá? Aí quando você tiver, se você identificou uma impulsão de baixa, a hora que começar uma correção, geralmente essa movimentação de correção, o volume vai estar decrescente, tá? Porque ele vai estar demonstrando a fraqueza para chegar numa região de pullback. Segundo exemplo, numa tendência de alta, você terá uma sequência de candles, sendo o candle mais recente sempre é menor que o anterior, formando uma escadinha de alta, onde os degraus vão aumentando de tamanho conforme você sobe. Aqui eu acho que aqui é maior, tá? Que ficou menor, mas é maior. E o volume também, o volume mais recente tem um corpo maior que os anteriores, formando uma escadinha de alta. Tá? Aqui também, ó, fez a reversão, certo? Você tem uma sequência de candles verdes, tem um volume crescente, tá? Nessa parte de crescente, decrescente e contido, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Ô, João, Oi. do contido ali,
Quando a, quando a barra de volume ela é extremamente grande assim e dá contido, é reversão também? Barra de volume você está falando, né? É, que tem vezes que ele dá tipo uma barra de volume muito acima das outras e dá duas barras de volume contido. Entendi. Mais ou menos igual esse caso aqui que você está falando. Deixa eu só mostrar aqui. Isso. Esse aqui está mais ou menos contido, só que os candles estão pequenos, né? Aqui está a anomalia, no Uhum. caso, né? Mas eles estão contidos. Aqui você interpreta como uma. E ó, ele testou, né? Números redondos, certo? Sim, Assim, em tese, ele teria que preencher esse espaço aqui, tá? Porém, ó, a próxima vela desceu, tá? Aí você tem que observar a questão de como que ela abre, tá? Para ela preencher aqui, ó, para ela preencher, o candle tem que abrir, descer, aí ele vai subir, tá? Se ele abrir e fazer a movimentação que esse candle vermelho fez ali, ó, ele abriu e subiu, testou a marcação de novo ali, praticamente, ele vai descer, tá? Então sempre entendi. tem que observar como que o candle abre e faz a movimentação inicial, tá? Essa movimentação inicial do candle, ela é uma confluência também. Mas assim, ó, aqui era para ser preenchida. O que aconteceu? Ela foi preenchida com esse candle verde aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Esse candle verde aqui, ó, preencheu. Quer dizer, testou, deixou um paviozinho, preencheu, reverteu, tá? Uhum. Mas assim, a questão do volume contido vai ser sempre assim. Se tiver o primeiro e o segundo candle da reversão contido, você tem a leitura para o terceiro candle ser de fluxo, tá? Continuidade. Já se a barra de volume for tipo nas duas últimas velas praticamente da movimentação, chegando numa região de travamento, uma marcação, né? Aí você já interpreta ela como uma exaustão, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Vamos continuar então, tá? Anomalia. A anomalia ocorre quando o volume é crescente e o preço é decrescente, ocorrendo uma incongruência entre o esforço e o resultado. No VPA, assim, você vai analisar basicamente a questão da anomalia de esforço e resultado, tá? Aí entra aquele subconceito de absorção e exaustão, certo? Ó, aqui a gente tem um exemplo, né? Deixa eu só marcar aqui. Ó, primeiro aqui a gente tem a estrutura do fractal, certo? Primeiro, segundo, terceiro candle, fechou o quarto, apareceu o fractal. Você teria a leitura para fazer a entrada para o quinto e sexto candle, tá? O que acontece? A síntese, eu vou analisar isso aqui, tá? Esse contexto aqui. Aqui eu tenho essa formação, eu tenho esse esquema aqui se formando, tá? O que acontece? Eu vou analisar a questão da anomalia de força e resultado para este candle, tá? Como que eu vou analisar isso? Eu posso analisar com base nesses três últimos candles, certo? Ou nessa vela individualizada. Eu particularmente, costumo analisar o conjunto das últimas três velas, tá? O que essas três últimas velas aqui estão me representando? Aqui eu tenho um volume crescente, tá? Vocês lembram a questão ó, a mudança aqui da pavês do lado dos opostos, né? Fez a reversão, reverteu. Esse, esse, esse volume, para validar essa reversão, ele teria que ser maior, ele teria que estar aqui, tá? Teria que ser mais ou menos aqui assim, tá? Como ele está menor, ele já me indica que não tem muita força nesta pernada, certo? Nessa pernada que está dando início. O que eu vou fazer?
Quando você identifica uma reversão com baixo volume, sempre aguarda, isso aqui é um macetezinho, tá, gente? Você sempre aguarda retração, tá? Região de retração. Abriu, desceu, buscar um ponto que eu acho interessante, você joga para cima. Você pode entrar na retração, você pode entrar para duas velas, tá? Entra na quinta com inspiração para a sexta, ou pode entrar para esta mesma vela, tá? Se você pegar de forma individualizada essas duas velas, tá? Após a formação do fractal, você vai fazer a seguinte leitura aqui. Pegou essa primeira entrada, certo? Na retração. Aí você já identificou que está tendo um volume crescente, certo? Você tem leitura para fluxo nesta. Tá bom? Perfeito? Por que você teria uma leitura para fluxo naquela vela ali? Mas eu tenho uma anomalia de força e resultado no quinto kendo, certo? É que vocês têm que analisar o seguinte, vocês vão analisar esse quinto kendo como um todo, tá? Vocês vão analisar ele como se fosse uma vela verde aqui, que praticamente tem simetria aqui, então você joga para cima nessa sexta vela, tá? Aqui a gente vai ver logo abaixo também a questão essa anomalia do, do, do ex, ela também te valida a leitura para continuidade do fluxo, tá bom? Anomalia em tendência de baixa. Temos três casos. As três situações são corpo pequeno mais volume grande igual a anomalia, certo? Corpo grande mais volume pequeno, também anomalia. Corpos diferentes com volumes iguais, também anomalia. Tá? Essas duas primeiras situações, corpo pequeno mais volume grande, é aquela anomalia do esforço e resultado, certo? Que a gente interpreta como sendo absorção. Aqui absorveu toda a movimentação, esse kendo pequenininho aqui, ele absorveu toda essa movimentação de venda, tá? Por isso que começa a fazer a correção. Aqui nessa questão do corpo grande mais o volume pequeno, você tem a questão da exaustão, certo? Aqui também, ó, vinha seguindo o fluxo de baixa. Aqui já demonstrou que não tem interesse de descer. Isso aqui foi o pico máximo da movimentação de baixa, tá? Foi onde ocorreu a exaustão da movimentação e corrigiu o fluxo. A questão aqui do corpos diferentes com volumes iguais, você tem, deixa eu só mostrar, a questão do volume contido, tá? Você tem um volume contido aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui. Ó, essa sequência aqui, ó, eles são para esses de cantos vermelhos. Ó, daqui até aqui, tá tudo contido, tá? Então, ó, fechou o primeiro, fechou esse primeiro, fechou esse segundo com volume contido, você teria leitura para fazer a entrada neste kendo, certo? Porém, igual já passei para vocês, né? Ela teria que abrir, subir para me jogar para baixo, tá? Como ela já abriu e desceu, eu cancelo a minha leitura. Esse candle continuou contido o volume, certo? Aqui nesse candle aqui. Neste candle. Essa velinha verde, ela abriu, subiu, eu jogo ela para baixo, tá? Essa próxima vela não fez a movimentação que eu preciso. Então eu cancelo a minha leitura. Tá bom? Anomalia em tendência de alta. Também tem as mesmas três situações, tá? Corpo pequeno com volume grande. Acho que isso aqui ficou. Corpo pequeno com. O volume está grande em relação ao corpo, tá? Desse Kendo. Então você interpreta ele como uma divergência entre o esforço e o resultado, certo? O corpo grande com volume pequeno, tá? E
Corpos diferentes com volumes iguais, que é o contido, né? Também, ó, que tem a sequência. Ó, começa esse candle vermelho. Ó, fez a reversão, certo? Volume contido. Você tem uma análise para Counter Candle. Validou a reversão com o volume contido. Você tem uma análise para Counter Candle, certo? Aí, olhando, observando a questão de travamento. Se não tiver travamento, você teria a leitura para cá neste candle. Mas lembrando que eu faria a entrada se ela fizesse a negativação, tá? Se não negativar, eu particularmente não pego, tá bom? Importante. Anna Colling fala o seguinte: para que se consolide uma tendência de baixa, você tem que ter volume sempre aumentando, tá? Com volume crescente, tá? Na tendência de alta, a mesma coisa, tendência de alta, volume aumentando, volume crescente. Se eu tenho uma tendência de alta ou uma tendência de baixa e o volume está diminuindo, Anna Colling chama isso de anomalia. Se o volume está diminuindo, é o equivalente a estar diminuindo a velocidade. Com a aceleração diminuindo, significa que essa tendência vai acabar. Tá? Esse parágrafo aqui resume aquela explicação que eu passei para vocês. Né? Identificou a impulsão, volume crescente. Identificou a correção, o volume tende a ser decrescente porque ele vai buscar um ponto de fazer pullback, tá? Fazer a correção da movimentação anterior. Deixa eu só fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Vocês sempre vão analisar o seguinte, ó, esse conceito aqui. Quando a gente começa a ler, parece que não tem importância na nossa aplicação, mas depois que você começa a aplicar, ó, observando no gráfico, você começa a ligar os pontos, tá? Ó, a primeira situação aqui, o volume vai estar crescente porque é uma impulsão de baixa, certo? Ela vai romper eventual marcação ali atrás. Isso aqui é vamos supor que é um suporte, tá? Esse suporte foi rompido, ele vai virar uma resistência para eventual correção, certo? Ó, essa movimentação aqui da correção, o volume dela tende a ser decrescente, por quê? Porque vocês vão observar que a hora que eu quero chegar nessa região aqui, do suporte que foi rompido e virou resistência, ela vai tá indicando a fraqueza para uma provável correção, certo? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer uma espécie de um pivô, certo? Esse movimento 1, 2, 3 que o pessoal chama, tá? Ó, essa movimentação aqui é 1, 2, 3. Ou, deixa eu marcar aqui, A, B, C. Gente, eu quebrei a cabeça para entender esse conceito de A, B, C, tá? Mas é pivô, tá? Você identificou o pivô, é a movimentação. Os caras criam tanta teoria para explicar uma coisa bem simples, é só para confundir a gente. E também é um padrão N que o pessoal fala, tá? Padrão N. Ou padrão raio, tá? Ele parece um raio, né? Parece um raio se movimentando. Ou dependendo, se for de alto, ele vai aparecer um N, tá? Se for de alto, ele vai ficar assim, tá? E como que você identifica a questão da formação do pivô? No rompimento da máxima do topo anterior ou aqui no rompimento desse fundo, certo? Porém, a sua leitura é essa questão daqui, do travamento anterior, tá? Para fazer com o volume você consegue antecipar essa, essa movimentação, dessa terceira movimentação que vai ter início, tá? Por que eu estou passando essas informações para vocês? Que é para vocês fixarem o seguinte, ó, deixa eu só mudar essas cores aqui. O que eu estou passando para baixa aqui se aplica para alta, tá? Impulsão de alta, impulsão de alta não, impulsão de baixa e correção.
Tá? O que acontece? Vocês fixam o seguinte: impulsão, geralmente, tá? Na 95% dos casos, a impulsão ela vai estar com o volume, a barrinha de volume vai estar crescente, certo? Chegou aqui, ela demonstra uma exaustão, certo? Ela começa a fazer a correção. Na correção da pernada 1 ou pernada A, o volume vai ser decrescente, porque ele vai demonstrar fraqueza da movimentação. Chegou nesse patamar aqui que foi rompido, tá? Ó, é rompimento, retorno, tá? Ou é reteste e como que é o nome dessa terceira pernada aqui que o pessoal chama no price é rompimento, retorno, continuidade, tá? Essa terceira aqui é continuidade. Por que continuidade? Porque ela vai continuar essa movimentação da pernada 1, certo? E se vocês quiserem pegar um bizu aqui, vocês sempre marcam o seguinte, marca o tamanho. Você coloca tem aquela linha individualizada na corretora, né? Vocês podem medir o tamanho dessa pernada, copia ela e joga, identificou a reversão, você joga a linha aqui para vocês projetarem até onde que essa nova pernada de impulsão pode chegar, tá? Isso aqui é um macetezinho, certo? E aqui, ó, nessa meu cachorro fica latindo com o povo aqui na rua. Correção, volume decrescente, começou a movimentação de impulsão de novo, o volume vai estar crescente, tá? Esse bizuzinho aqui é para vocês sempre identificarem o porquê que ocorre a questão do volume crescente e decrescente e prováveis anomalias no VPA, tá bom? Sempre olhar o volume e comparar com o volume do candle anterior. Eu costumo, igual aqui falar com o volume do candle anterior, né? Ou as duas últimas velas, eu costumo analisar um conjunto de 3 velas, tá? Porque ela te dá uma precisão maior, certo? E você consegue identificar aquela anomalia que eu passei também essa anomalia de barra de volume aqui, tá? Que eu passei para vocês aquele dia. Ou tá? Você analisando um conjunto de 3 velas, você consegue identificar essas anomalias de volume também, tá? Se estiver maior, está ok. Se estiver menor, é uma anomalia. Com isso, você já consegue verificar que o próximo candle pode corrigir ou reverter. Observação. Tá. Deixa eu só passar um bizuzinho aqui rapidão. Igual eu falei ali antes, né? Ó, você tem como que fala? Uma reversão aqui, certo? Imagina como esse aqui é um candle vermelho, esse aqui é um verde. Você tem a seguinte situação. Deixa eu só mudar aqui para ficar fácil de identificar. O preto é o verde, tá? A gente vai analisar esses dois candles aqui da reversão, tá? Ó, aqui fez anomalia, certo? Porém, eu não vou interpretar esses 3 candles aqui como aquela anomalia de volume. Por quê? Aqui, como ocorreu, vinha numa tendência de baixa, certo? Esse candle pequeno com o baixo volume sinalizou a perca da força da movimentação de baixa. Esse volume, esse candle que engolfou o anterior, aliado
a barra de volume maior que a anterior, ela me invalida a reversão, certo? Aí aconteceu que esse segundo candle que validou a reversão, certo? Confirmou a reversão, ele teve um baixo volume em relação a esse primeiro candle verde, tá? O que eu vou analisar? Quando acontece, ó, reverteu, confirmou. Eu estou analisando esses dois primeiros candles aqui só, tá? Esse padrão decrescente aqui inicial, ela me valida o fluxo para a terceira vela, tá? Esse padrãozinho aqui, você interpreta ele como um padrão de fluxo, tá? Dessas duas velas aqui, tá? Você desconsidera essa vela vermelha, tá bom? Vamos lá. Observação importante. Corpo pequeno e volume grande igual a anomalia. A teoria de Dow fala que em todo rompimento haverá aumento de volume. Sempre no rompimento tem que ter o tamanho do corpo tem que ser compatível com a barra de volume, ou tem que ter um volume um pouquinho maior que a barra de o tamanho, a barra de volume tem que ser um pouquinho maior que o corpo do candle, tá? Por quê? Porque ela está indicando a concentração de compradores ali para romper aquela. Deixa eu só mostrar um exemplo aqui. Ó, aqui você tem uma acumulação, certo? Ela vai ter que romper para subir, tá? Aqui está tendo a concentração de compra, certo? Ou a concentração de demanda. Aqui acontece. Deixa eu colocar preto aqui para ficar diferente. Esse último candle aqui, ele rompeu essa marcação, certo? Então, a sua barra de volume, ela tem que ser compatível ou maior que esse candle tem que ser maior que as anteriores, tá? Tem que ser maior que as barras de volumes anteriores. Por quê? Porque neste candle aqui, ó, aqui já vinha, né? Vinha entre aquela briga entre compra e venda, certo? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou se for aquelas microacumulações verde, vermelho, verde, vermelho, você marcou aqui a região, esse candle aqui está rompendo, certo? Você identificou que ele rompeu a região de briga entre compradores e vendedores e identificou que o volume está maior que as barras anteriores, certo? E ele é compatível com o tamanho do candle ou um pouquinho maior, tá? Então você tem que aqui vai dar início a um novo ciclo, tá? De alta. Lembrando a primeira, acho que a segunda aula que tratou dos ciclos, né? O mercado ele trabalha em acumulação, participação pública que é a tendência, certo? Faz a nova acumulação, que no topo é a distribuição, concentração dos vendedores, e vai trabalhar para baixa de novo, certo? Então ele faz isso para quê? Ele vai buscar, ele rompe para buscar um topo passado. Perfeito? Se você tem um volume contido, constante, né, as barras de volume paralelas entre si, e o gráfico subindo, é como se estivesse em uma aceleração constante, tá? Esse conceito aqui ele é aplicado para, se você identificar, vamos supor, se você identificar uma impulsão, certo? Aí ele começa a fazer uma correção. Essa correção, as barras de volume estão contidas, né? Elas estão paralelas entre si. Você identifica que ela está tendo uma constância. Porém, igual no exemplo anterior, né? Você tem aqui um suporte que foi rompido, que virou uma resistência. A hora que essa movimentação começa a chegar próximo aqui dessa marcação, aí você já interpreta essa questão do volume contido como uma provável fraqueza da movimentação, tá? Até aqui, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? A gente já vai entrar na parte dos ciclos. Tá tranquilo. Perfeito. Vamos lá, ciclo volumétrico. Segundo o dicionário, seria a transformação cujo efeito
traz de volta o seu estado inicial. Ó, cujo efeito traz de volta o seu estado inicial. Encerra, que era antes, e começa tudo de novo. Tá? Aplicando esse conceito no gráfico, temos que ocorre o ciclo volumétrico, ou ciclo de volume, logo após a ocorrência de duas situações, sendo elas reversão ou rompimento. Tá? Aqui eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui. A gente tem duas situações aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para aparecer na tela. Ó, aqui fez a reversão, certo? Aqui encerrou o ciclo, tá? Encerrou o ciclo de alta, certo? E aqui, com a mudança de cor, a gente tem o início do novo ciclo, que no caso é um ciclo de baixa, tá? Aqui ele não está da mesma cor porque não é o volume da corretora, tá? Aqui é o oscilador. Ele é como se fosse o Waze, tá? Vamos lá, reverteu aqui. Deixa eu só marcar aqui. Ó, esse candle ele fecha o ciclo, esse aqui abre o ciclo, tá? Aqui fecha o ciclo, esse aqui abre o ciclo. Esse aqui fechou o ciclo que nem começou, só foi um candle só, né? Esse aqui deu início ao ciclo de alta, tá? A hora que a gente entrar na parte da lógica, vocês vão ver que o ciclo volumétrico, ele está estritamente ligado com a formação dos lotes, tá? Microlote, macrolote, nanolote, lote solitário, tá bom? É basicamente isso. Reversão encerra o ciclo anterior e dá início a um novo ciclo. E a mesma situação com rompimento, certo? Deixa eu só mostrar aqui a questão do rompimento. Neste quadrinho aqui, ó. Aqui você tem uma microacumulaçãozinha aqui, tá? Este candle verde, ele rompeu essa microacumulação, certo? Então ele encerrou tudo que estava aqui e ele está dando início a um novo ciclo, tá? Também vocês juntam essas informações com aquela questão do ciclo e fases do mercado, certo? Acumulação é um ciclo, certo? Rompeu, encerra o ciclo de acumulação, ele está buscando um topo anterior, né, uma movimentação de alta, que é um novo ciclo. Chegou na acumulação, deixa eu só colocar aqui no... Vai ficar bem grosseiro aqui, tá? Só para me explicar. Ó, acumulou, subiu, opa, subiu, distribuiu, desceu, aí faz o processo de novo, tá? Acumula, sobe, distribui, desce. Acumulou, rompeu, que está subindo de novo. Essa parte aqui dos ciclos também está ligada ao ciclo de mercado, né? As fases, elas estão ligadas com a questão do ciclo volumétrico, tá bom? Assim, na dúvida se está acontecendo ou não um ciclo, vocês interpretam com outras informações que faz uma junção e fica mais fácil para interpretar. Perguntas ou dúvidas sobre ciclo? Tudo certo? Vamos para a parte dos teoremas. São 3 teoremas, tá? Teorema 1. Esse teorema ele é obra criada pelo mestre Vini, certo? Que estudando o Waze, ele fez essas interpretações e chegou nessas 3 conclusões aqui, tá bom? Vamos lá, teoremas. Primeiro teorema. As anomalias ocorridas em suporte, resistência ou figuras gráficas confirmam a realização
de trader nos rompimentos ou reversões. Tá? O que é uma figura gráfica? A figura gráfica é a junção de... Deixa eu só marcar aqui. Igual aqui, ó. A gente tem essa figura gráfica aqui de... Ó, foi ligado a esses topos, certo? Mais esse topo duplo ali. E esses fundos, né? Formou uma figura gráfica, tá? Então você tem um triângulo descendente, né? Rompeu, se ele rompeu para baixo, ele tende a descer um pouco, certo? Aí se você observa aqui, ó, a linha de defesa dele foi assim. Essa resistência que aqui virou um suporte, tá? O que aqui está falando? Ó, anomalias ocorridas em suporte, resistência ou figuras gráficas. Ó, essa linha horizontal aqui que forma a figura gráfica é uma resistência. Essa linha vertical aqui, né, a LTA, é um suporte transversal, tá? Certo? O que acontece aqui, ó? Aqui, deixa eu só marcar aqui. Ó, você tem a formação fractal, justamente, ó. Você tem a formação fractal aqui. Deixa eu tirar essa minha marcação só para mostrar aqui. Ó, aqui formou o fractal, certo? Com o fechamento desse candle aqui apareceu o fractal. Ele não está perfeitinho o fractal de 5 períodos, mas tá dando para interpretar, né? O que acontece aqui? Ó, você também tem aqui uma microestrutura, ou melhor, uma microfigura gráfica. Você tem um topo duplo, certo? Com o fechamento do quarto candle, certo? O quarto candle, ele está em anomalia porque, ó, ele é um candle vermelho, certo? Porém, a sua barra de volume é verde, tá? Então, você tem uma anomalia numa região de resistência, tá? O que acontece? Você teria leitura para duas velas, entrada de put para duas velas ou para essa próxima vela aqui, tá? Sempre quando vocês identificarem anomalia em figuras gráficas em macro, micro, certo? Eu costumo operar microfiguras, tá? Ou em regiões de suporte e resistência, você tem leitura para fazer entrar em rompimentos ou reversões, tá? Aqui. Rompimentos ou reversões, certo? Aqui aconteceu o que? Rompeu, certo? Aqui, deixa eu marcar aqui para ficar mais certo. Vou marcar esses dois topinhos aqui, esses dois fundinhos aqui. Ó, esse fundo com esse fundo, certo? Você tem uma... Rompeu, né? Porém, ele não está em anomalia de oferta e demanda, ele está em anomalia de esforço e resultado, tá? Porém, esse candle aqui ele não fez a movimentação que eu preciso, então eu não entraria nele, certo? Vamos ver outras situações aqui. Aqui formação é padrão 5, né, na resistência. Aqui é 1, 2, 3, 4. Fechou esse candle aqui. Ó, candle vermelho, volume verde, né? Padrão fractal, né, de 5 períodos. Entrada para a próxima vela. Aqui tem uma confluência a mais, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Depois a gente vai trabalhar essa situação que eu tô falando, tá? Ó, quarto candle, né? Esse aqui é o quarto candle, certo? Então você teria leitura para este candle. Ou para o quinto e sexto candle, né? Aqui daria para pegar, para quem entra
faz análise para fazer entradas individualizadas, você teria as duas entradas aqui com o win, certo? Abriu, subiu, você joga para baixo, aí esse 2G abriu, subiu, você joga para baixo, tá? Aqui nessa formação do fractal, vou passar uma situação aqui para vocês juntarem como confluência, tá? Ó, sempre quando aparecer a formação fractal de 5 períodos, vocês vão analisar isso aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Vou marcar aqui para ficar mais fácil. Ó, você tem formação do fractal de 5 períodos, ela te dá a estrutura de um micro-oco ou um micro-ocói, tá? Porém, para fazer essa leitura certinha, ó, o terceiro candle ele tem que ser, ó, você sempre observa aqui, ó, o terceiro candle ele tem que ser mais alto que a vela da direita e a vela da esquerda, tá? Ele tem que ser mais alto que a segunda e a quarta vela, tá bom? Igual aqui, ó. O pavio do terceiro candle está mais alto que da vela anterior e ele está mais alto que a vela posterior. Então você teria uma validação através de uma microfigura gráfica para fazer a leitura para o quinto candle, certo? Aliada à anomalia do volume, tá? Aqui eles estão praticamente simétricos, se cancela. Só que aí você tem que olhar a questão de travamento, inspiração de vela, tá? Igual aqui, ó. Esse aqui tá vendo esse padrão fractal aqui? O que aconteceu? Aqui, ó, teve muita entrada de compra, certo? E ela praticamente travou aqui nesse pavio aqui. Então você cancela a entrada de put aqui, tá? Por quê? Porque aqui está tendo muita entrada de compra, tá? Aí você tem uma microestrutura de alta, certo? Então sempre observa regiões de travamento. Vai fazer a sua análise de anomalia, da formação do padrão fractal de 5 períodos, certo? Que são suas confluências para validar a sua entrada. Porém, você tem que também analisar a questão de eventuais travamentos, tá? E outra coisa, você tem que observar aqui a questão da abertura do candle. Ó, tá vendo que ó, ele abre, fechou. O candle anterior era vermelho, então o candle verde tem que abrir e subir, ele fazendo um pico de vela entre até os 15 segundos iniciais, tá? Para mim jogar para baixo. Perfeito? Se você observar aqui, ó, ele fechou um candle com um corpinho, né? Provavelmente ele foi devagarzinho até chegar lá em cima e fazer essa leve retração no finalzinho da movimentação, tá? Sempre observar isso. Se deu os 15 segundos iniciais, ele não deu o pico de vela, abre e sobe, né? Ou abre e desce para, se for uma leitura de cal, você não entra nele, tá? Você deixa passar a oportunidade. Perfeito? Vamos para o teorema 2. As anomalias ocorridas nas formações dos fractais, inclusive nas projeções e retrações da Fibonacci, confirmam a realização de trader para os fractais de 3, 4 e 5 períodos. Bom, do fractal a gente já viu ali em cima, né? Que é a questão do fractal de 5 períodos. Eu faço referência ao fractal de 5 períodos, por quê? Porque eu uso o fractal de 5 períodos, tá? Eu não uso o fractal de 3, 4 períodos que o pessoal costuma usar, não. Perfeito? Até porque ele tira a minha leitura, tá? Porque toda hora ele está aparecendo. Aí você tem a leitura para. Vamos supor que você tem a leitura para cal aqui, porém ele aparece aqui em cima, de 3 períodos, um exemplo. Ele tira a sua leitura, tá? Ele quebra a sua análise. Aí eu prefiro usar o de 5 períodos. Ó, aqui tem uma projeção de Fibo, tá?
que acontece aqui? Ó, esses pontos marcados são questão de anomalia aqui. Você entraria para esta vela. Aqui você tem a anomalia, certo? Aqui na formação fractal de 5 períodos. Então você tem a leitura já para esta vela com inspiração para esta, ou a entrada individualizada nas duas, tá? Aqui aconteceu a formação fractal, porém aqui não está como que fala? Em anomalia de oferta e demanda, ele está em anomalia nesse aqui no caso, tá? Esse segundo candle aqui, ó. Ele está em anomalia de esforço e resultado, certo? Para quem pega de abertura, poderia pegar para essas duas velas, tá? Aqui eu não validaria porque é um candle muito forte para pouco esforço, né? Muito esforço, muito resultado para pouco esforço, tá? Então aqui eu cancelaria a minha leitura. Aqui mais uma. Aqui no próprio fractal, certo? No próprio fractal você tem anomalia, fecha ou abaixo, validando, você tem deixa eu tirar aqui, peraí. Você tem aqui, um ombro, cabeça, ombro, certo? Então você tem uma validação para este, com inspiração para este candle, tá? Então sempre quando vocês identificarem anomalias das cores, certo? De oferta e demanda, em regiões de Fibonacci, certo? Na questão da formação do fractal, você também você tem possibilidade de fazer entradas, né? Tanto para aqui no caso é para continuidade do fluxo, tá? Você entraria para essa, aqui você entraria para essa, para inspiração para essa. Teorema 3. As anomalias ocorridas em uma tendência consolidada de alta ou baixa confirmam a realização de trader para a próxima vela. Aqui eu coloquei aqui não, né? O mestre Vini que colocou essa parte aqui, requer atenção. Vamos lá. O que é uma tendência consolidada? Uma tendência consolidada, igual a gente já explicou lá em cima, é quando você tem ela validada, tá? Você tem os dois candles da mesma cor validando essa tendência, tá? Você tem validou, certo? Aqui você tem a validação. O que acontece? Aqui o segundo candle ele está validando a reversão, tá? E ele está em anomalia, certo? De oferta e demanda. Esse aqui também, ele está em anomalia de oferta e demanda. Esse aqui também, tá? O que você vai fazer? Você tem a leitura para fluxo, para a terceira vela, certo? Você pode entrar na terceira vela seguindo o fluxo que deu início aqui. Por quê? Porque ela tende a buscar uma região de travamento, tá? Essa questão aqui de oferta e demanda, ela está te dizendo que houve a concentração de força contrária. Porém, nessas situações, ela valida o fluxo, tá? Aqui nessa primeira situação, você tem esse fundo aqui para ser buscado, tá? E aqui eu vou passar um bizu para vocês observarem, certo? Aqui eu tenho esse fundo aqui para ser buscado, tá? Aqui eu tenho essa região aqui aqui eu tenho um topo, certo? Formado por
taxa dividida de topo. Aqui eu tenho um fundo normal, tá? E aqui também eu tenho um fundo normal, que é um suporte, tá? Aqui, ó, formou o primeiro, formou o segundo. O que aconteceu aqui, ó? Esse candle aqui, ele fechou, o corpinho dele ele fechou dentro do pavio do candle anterior, certo? Porém, ó, eu quero que vocês observem isso aqui nessas situações, tá? Observa que esse pavio desse segundo candle, ó, ele foi lá embaixo e deixou um paviozão, tá? Esse pavio, igual esse aqui também, ó. Esse corpinho fechou dentro do pavio do candle anterior. Porém, o pavio desse segundo candle, ele chegou até aqui embaixo, tá? O que ele te diz, esse pavio que rompeu o pavio anterior? Ele está te falando que ele tem a intenção de descer mais um pouco. E se você conciliar com uma confluência de travamento, igual aqui eu tenho a... Deixa eu mudar a cor aqui rapidão. Meu travamento é esse fundo, certo? Aqui, nessa situação aqui, desse terceiro exemplo, a minha região de travamento é esse topo, tá? O que acontece? Então, eu tenho aliado à questão da anomalia no segundo candle, eu tenho uma leitura para put aqui, tá? Para mais um candle. Aqui também eu tenho a leitura para put para mais um candle. Nesse aqui, ó, eu tenho aqui seria a formação fractal, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. No quarto candle apareceu a anomalia. Ele deixou um paviozinho aqui indicando que ele tem interesse de vir buscar esse fundo, tá? Então eu tenho a leitura para mais um candle, certo? Sempre interpretem assim, tá? A questão aqui pessoal, vocês têm dúvida em relação a essa questão aqui do pavio que eu acabei de mostrar? Deixa eu abrir um negócio aqui só para mostrar para vocês. Pessoal, em relação ao pavio, ficou alguma dúvida? Eu vou dar um zoom aqui para me mostrar para vocês o que eu estou querendo passar. Vou mudar de cor aqui porque já está com essa linha preta ali, né? E fica uma mistura. Ó, vocês estão vendo o pavio aqui que ele rompeu, certo? Ó, esse é o corpinho. Deixa eu numerar aqui. Ó, observe que o corpo do segundo candle ele ficou dentro do pavio do primeiro, certo? Nessas ambas situações. O que acontece? Acontece que o pavio do segundo candle ele rompeu o pavio a mínima, né? A mínima do primeiro candle. Eu quebrei a cabeça estudando essa situação, tá? E na psicologia dos candles eles têm um estudo sobre essa questão do pavio, certo? Mais aprofundado. Às vezes o pessoal buscou para preencher o pavio, não sei o quê. Aqui não é questão da, da entrega futura que eles falam, tá? Essa aqui é uma situação diferente. A entrega futura seria desse primeiro. Deixa eu marcar aqui. A entrega futura seria desse primeiro pavio, certo? Quando acontece o rompimento do primeiro pavio pelo pavio do segundo candle, você tem uma situação chamada de nova mínima, tá? Aqui no caso, nesse exemplo de baixa, tá?
É a nova mínima a ser buscada que eles falam, tá? A mesma situação quando é para alta. Aqui seria um exemplo, mas acabou revertendo, tá? Ah, aí você teria uma, como fala? Ó, aqui se vocês observarem, ó, reverteu porque o segundo candle ele não está em anomalia, tá? Ele está verde igual o candle. Se ele fosse vermelho, aí continuaria o fluxo, tá? A questão assim, sempre observar essa questão da nova mínima. Ó, o pavio rompeu o pavio do candle anterior, você vai ter a leitura para mais um candle, tá? A mesma situação aqui, ó, rompeu, você tem a leitura para mais um candle. Porém, você não vai simplesmente chegar lá, rompeu, já vou entrar. Não. Você vai juntar confluências, tá? Ó, aqui você tem a questão do com o fechamento desse segundo candle. Você tem a validade de um topo duplo, certo? Aqui você tem a questão da figura gráfica, né? Do como que eu falo? Do oco, né? Você tem um oco, uma figura gráfica de um oco aqui. Não está perfeitamente desenhado, mas tem. Você tem a anomalia do volume, certo? E você tem a questão da região a ser buscada, tá? Ó, você tem a anomalia aqui do volume, validando a sua entrada. Você tem a questão ó, esse fundo aqui que tem que ser buscado, certo? Nesse caso aqui é esse topo aqui, ó, tá? Esse topo aqui que tem que ser buscado. Aqui você tem, ó, um topo mais baixo, né? Validou aqui, então você já tem uma estrutura de baixa, certo? Validando. Esse primeiro aqui você tem um topo duplo, tá? Então, são situações que validam de buscar regiões, tá, passadas. O que essas regiões passadas? Né? No exemplo aqui, nessa primeira situação, é esse fundo, tá, que forma um suporte, e nesse caso aqui, esse topinho que forma uma resistência. Tá? Deixa eu só mostrar a situação aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui rapidão. Deixa eu mudar as cores aqui. A marcação suporte eu marco no corpo, certo? Do candle verde. A marcação da resistência eu marco no corpo do candle vermelho. O que acontece aqui? Ó, observa aqui o seguinte. Fez a impulsão, certo? Impulsionou para alto, porém aqui, ó, rompeu, certo? Buscou, fez o teste, retraiu, rompeu novamente, tá? O que acontece aqui? Voltou, tá? Para fazer um novo reteste na região. Então, quando você tem rompeu, né? O movimento é 1, 2, certo? Testou, desceu. Porém, como esse candle aqui ele fechou expirado, ele subiu de novo, tá? Sempre observe isso. Sempre quando tiver região rompida, tá? Rompeu um fundo, certo? Ela vai buscar fazer um reteste na região para vocês fazerem um pullback. Ó, rompeu de novo, tá? Só que aqui, ó, deixa eu só tirar aqui rapidão. Ó, esse candle aqui ele já fechou expirado dentro da região de compra, tá? Aqui esse candle era para fazer a leitura para cá, ó. Ele teria que abrir, descer, certo? Dentro dos
15 segundos iniciais para você jogar para cima. Porém, provavelmente, ele, como ele fechou lá embaixo, ele deve ter descido bem devagarzinho, tá? Até chegar aqui, certo? Agora, muitas vezes acontece dele ele ficar aqui travado, uns 5, 6 segundos, aí ele começa a descer devagarzinho, devagarzinho, aí nos últimos 5, 6 segundos ele vai dar uma explosão, tá? O que acontece aqui agora? Ó, rompeu de novo, certo? Aqui formou um microtopo, né? Rompeu, trabalhou, fez a questão da a acumulação aqui em cima, né? A distribuição. Rompeu de novo, certo? Ó, rompeu de novo. Voltou para buscar, lá, provavelmente lá para trás vai ter alguma marcação nesse ponto. Tá? Deixa eu ver se bate essa confluência aqui. Ah, bem aqui, ó. Ó, tem essa divisão de taxa aqui. Ó, ele rompeu, buscou a divisão da taxa, reverteu, tá? Buscou essa taxa dividida de topo. Aqui teve muita entrada de compradores, reverteu, tá? Buscou o topo, certo? Corrigiu. É essa movimentação que o gráfico faz, tá? Impulsão, correção. Essa impulsão e correção é sempre buscando, essa análise é de price, tá? Buscando um fundo ou um topo passado, certo? Porém, juntando confluências da psicologia do candles e confluências da lógica do preço, nessa deslocamento de um ponto para o outro, você vai fazendo entradas, tá? Aí, ao invés de ficar até algumas horas no gráfico, quando eu comecei eu ficava em média 2 horas no gráfico para fazer 3, 4 entradas, tá? Hoje em dia não, hoje em dia é questão de 15 minutos você já faz as suas entradas estipuladas para o dia, tá? Você já basicamente bate sua meta, tá? Ó, aqui, ó. Fundo, certo? Rompeu, trabalhou aqui nessa acumulação. Ó, rompeu nessa acumulação, trabalhou na acumulação, rompeu, tá? Ó, rompeu, isso aqui rompeu. Rompeu, o que ele fez? Ele foi buscar o fundo de novo, tá? Essa análise de price. Aí juntando com outras informações, o que você vai fazer? Você vai vir trabalhando essa movimentação aqui de correção, tá? Aí chegou aqui no fundo, o que vai acontecer? Ó, aqui você já tem aqui nessa situação você já junta a questão dos conhecimentos da geometria, tá? Ó, volume, certo? Padrão de candlestick, fez um fundo duplo, tá? Aqui você tem a formação de um fundo duplo, esse aqui forma um fundo duplo, tá? Vai buscar, em tese, a grosso modo falando, era para buscar esse topo. Deixa eu só mostrar aqui rapidão. Era para buscar essa região aqui, tá? Aí o pessoal fala para marcar corpo e pavio, né? Porém, ó, você tem aqui, ó, você tem a primeira região a ser marcada que não é aquele candle verde, é aqui, ó, esse candle vermelho, tá? Porque aqui já tem a concentração de venda. Porém, ó, antes de chegar aqui, ó, você, conforme o preço vai subindo, você vai observando a pernada de impulsão. Tá? Esse aqui é um bizuzinho que vocês pegaram. Ó, eu tenho essa pernada de impulsão que rompeu os fundos e topos passados, certo? Fez a correção aqui, está fazendo a reversão, vai começar a subir de novo. O que você começa a observar? Você começa a observar eventuais travas aqui, ó. Ó, a primeira trava, tá? Esse topo aqui, ó, de taxa dividida. O que aconteceu nesse candle? Ele abre, deu pico de vela, retraiu. Por quê? Por causa dessa marcação, tá? Beleza. Na segunda vela, eu tenho dúvida se
Se vai subir ou vai descer. Aqui você tem leitura tanto para esta vela aqui, tá? Você tem leitura para cá ou para put, certo? Aqui essa vela fizesse a movimentação que ela fez, que é abrir e descer, você joga ela para cima, tá? Porém, se ela abrisse e subisse, você tem leitura por causa dessa forte concentração aqui de venda nesse pavio, você tem leitura para put, tá bom? O que acontece? Ó, aqui você tem a leitura para cá também aliada ao volume, certo? Você tem um padrão de continuidade para alta. E você tem esse candle aqui, que ele tem que ser corrigido, tá? Sempre quando vocês identificarem um candle grande, ele tem que ser trabalhado, tá? O que acontece? Tá, então eu tenho assim, a minha próxima trava, tá? Eu tenho a primeira trava, que é lá em cima, certo? Porém, eu tenho uma trava mais próxima do preço, que o preço está começando a fazer essa movimentação de alta, certo? A minha trava mais próxima do preço é esse aqui, tá? Esse aqui é o fechamento desse candle que fechou careca, tá? Aí o que acontece? Aqui atrás eu tenho essa trava também, ó, certo? Já entra, a gente entra nessa parte de comando e tudo mais, tá? Mas o que acontece? Ó, esse candle verde, esse segundo candle verde, ó, ele rompe o pavio desse primeiro e ele deixa a intenção que ele quer subir, tá? Essa é uma validação para cá. Porém, igual eu falei, que você tem duas leituras, tá? Tanto para cá quanto para put. Aí você soma confluências. Você tem um fundo duplo, certo? Padrão de reversão. Você tem aqui a questão o volume validando, tá? Você tem regiões a serem buscadas, né? Essa primeira região e essa segunda região a serem buscadas. Que como ele está começando de baixo para cima, certo? Que é a movimentação de alta começa de baixo para cima, então você começa a analisar também as travas de baixo para cima, tá? O que acontece? Fez a movimentação que eu pretendo, subiu, tá? Como ele fechou dentro desse pavio aqui do segundo candle, eu já cancelo minhas análises, tá? Que eu não faço mais nada. Eu deixo esse terceiro candle aqui correr solto. Fechou travando no meu ponto de referência, tá? Você teria a leitura para put aqui, certo? Aí você começa a fazer o inverso, tá? Fez a reversão, aí você começa a analisar as travas de cima para baixo. Perfeito? Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tem alguma dúvida? Ô, João, Oi. quando tem anomalia de oferta e demanda que são as duas velas num topo ou no fundo, isso é uma indecisão? Como assim? Anomalia de cor. Na vela verde, ela com a barra de volume vermelho, e a próxima vela, a vela vermelha com a barra de volume verde. Você fala igual esse exemplo aqui, ó. Ó, candle vermelho com barra verde, você está falando isso? Isso. Daí você tem que observar a questão da estruturação que está fazendo, né? Ó, aqui eu tenho uma estrutura de baixa, certo? Tenho topos mais baixos, né? E aconteceu Uhum. o padrão. Aí que entra a questão de aplicação de teoremas, tá? Aqui ó, você tem no caso eu não entraria para esta, aqui eu entraria a questão da formação do padrão fractal, certo? Ó, com o fechamento dessa quarta vela verde aqui, aí você teria a leitura para quinta, tá? Com base Ah, nessa anomalia, certo? Você não interpreta ela de imediato, tá? Você espera uhum. fazer a formação do padrão fractal, tá? Mas assim, se você tiver ela travando numa região bem definida de suporte e resistência ou outros tipos de travamento,
Aí você teria a leitura, mas se tivesse a questão da retração, tá? Uhum. Vamos supor, aqui deixa eu colocar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um travamento nessa região aqui. Ó, eu tenho esse topo aqui. Deixa eu pegar esse topo aqui mais perto. Aqui eu tenho esse topo, certo? Com esse topo aqui, ó. Liguei os dois topos, eu tenho uma resistência vertical, certo? O que Uhum. aconteceu? Esse candle vermelho, ó, ele testou as médias, retraiu, certo? E ele praticamente engolfou essas duas velas verdes. O volume dele está em anomalia de oferta e demanda. Você teria leitura para essa próxima vela que fechou verde, se ela abrisse e desse um pico de vela, tá? Deixa eu dar um zoom nele aqui para mim ver como que ela tá. É ruim que eu... Pera aí que eu vou dar um zoom nela pra gente ver como que ela tá. Ó, aqui se você observar, ela, ela tá numa região de... Praticamente fechou na região da fibra, certo? Por isso que ela acabou ficando verde nessa vela. Porém, ó, ela fez um pico de vela. Ó, ela abriu e deu um pico de vela. O pavio dela vai até nessa linha preta aqui, tá? No que ela dá o pico de vela, você tem a leitura para retração, se for até os 15 segundos iniciais, com base nessa região de travamento, mais a anomalia de volume, tá? Assim, eu recomendo sempre usar confluências, tá? Você faz uma soma de confluências, ó. Você tem uma estrutura de baixa, você tem essa micro LTB aqui, certo? Fez um engolfo de baixa, mais anomalia de volume. Você tem 4 confluências validando sua entrada para put na retração dessa vela. Tá? Ou para entrar para ela com inspiração para a próxima. Top. É isso aí mesmo. Perfeito? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Eu tava com dúvida nessa anomalia também, já sanou um pouquinho. Perfeito. Vamos encerrar então, pessoal? Pode Eu, ser. eu vou terminar de organizar as perguntas, aí sobre essa parte que a gente já viu, tá? Fazer tipo um questionáriozinho. Aí eu posto no grupo para vocês responderem. Tá, aí você dá um tempo pra gente fazer a tarefa de casa. Não, sim, eu vou montar e eu envio, vocês têm tempo para responderem. Tá bom? Demorou, João. Perfeito. Então, Gratidão. vamos encerrar por hoje, gente. Obrigado pela participação de todos e boa noite. Valeu, João. Obrigado, boa noite. Valeu. Até mais, galera.